Nos últimos anos, tem se debatido bastante sobre a importância do diagnóstico e tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e como ele pode impactar em graus diferentes as vidas das pessoas. Mas, para a realização do diagnóstico, é importante que você saiba identificar quais são os sinais e sintomas que podem dizer que possivelmente você tenha o TDAH. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, é um distúrbio do neurodesenvolvimento que é caracterizado por desatenção, hiperatividade e impulsividade de forma exacerbada. Existem basicamente 3 grandes subtipos de TDAH. O TDAH com sintomas predominantemente de hiperatividade, o TDAH com sintomas predominantemente de desatenção e o TDAH misto. É claro que isso ainda é uma generalização e existem, na verdade, várias pessoas que não se encaixam necessariamente nesses 3 tipos de TDAH. A gente chama de distúrbio de neurodesenvolvimento porque o TDAH é resultado de alterações significativas em partes diferentes do cérebro que são responsáveis pelo processamento da atenção e do foco. E esses distúrbios acontecem durante a maturação, o desenvolvimento neuronal que começa ali desde a gestação e termina por volta dos 21 anos. Dentre as inúmeras funções cognitivas que a gente vai desenvolvendo conforme acontece as etapas do neurodesenvolvimento, a atenção, foco e controle inibitório são as mais prejudicadas por pessoas que têm TDAH. A principal área do cérebro que está relacionada com o desenvolvimento dessas habilidades executivas é o córtex pré-frontal. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal falando sobre como esse córtex pré-frontal atua, então eu recomendo vocês darem uma olhada nesses vídeos para entender melhor como que ele funciona. Mas de forma simples, é a interação entre diferentes partes do córtex pré-frontal e outras partes do cérebro que garante que a gente consiga manter a nossa atenção e controlar os impulsos. É importante destacar que, apesar do diagnóstico de TDAH ser predominantemente realizado durante a fase da infância, principalmente porque a grande maioria das alterações comportamentais são bastante visíveis nessa época, principalmente em ambiente escolar, existem adultos que podem ser diagnosticados com TDAH. A maioria das vezes, esses adultos possivelmente eram crianças que tinham TDAH, mas com sintomas mais leves e que não foram detectados, diagnosticados e tratados de forma correta, perdurando esses sintomas até a fase adulta. Mas então, como que a gente sabe que pode ter alguma coisa de diferente? Quais são os sintomas que poderiam abrir um alerta na nossa cabeça dizendo que talvez a gente tenha TDAH? Vamos começar falando sobre os sintomas que estão mais presentes durante a infância e adolescência. Bem, durante a infância e adolescência, os sintomas de TDAH são bastante definidos e geralmente eles começam a aparecer por volta dos 6 anos de idade. Um dos primeiros sinais de que a criança talvez tenha TDAH é a grande dificuldade que ela tem de se manter concentrada tempo suficiente para entender o que o professor está passando de conteúdo na escola. Mas além disso, isso também reflete na família, onde ela não consegue ficar quieta e prestar atenção no que o pai ou a mãe está falando para ela fazer. Isso acontece porque a criança que tem TDAH tem uma séria dificuldade de manter o que a gente chama de atenção sustentada, que é a capacidade de inibir estímulos que não são importantes para o processamento cognitivo da tarefa que ele está fazendo naquele momento. Ou seja, é como se ela ficasse um pouco mais desatenta. Falando nisso, outro sintoma muito importante que aparece quando a criança tem TDAH é justamente a capacidade de perder as coisas ou de perder prazos, coisas que são importantes de serem feitas no momento específico. Em ambiente escolar, é muito comum que a criança que tem TDAH comece a perder o material escolar, esquecer que tem que fazer a tarefa daquele outro dia, ou até mesmo esquecer que tinha prova naquele dia, justamente porque ela tem essa desatenção que faz com que ela não seja capaz de lembrar que as coisas devem ser feitas naquele momento. Isso também está relacionado com a dificuldade da criança de se organizar para realizar tarefas mais complexas ou que consumam mais tempo. É muito comum que a criança que tenha TDAH tenha sérias dificuldades de ter que fazer uma tarefa por 30, 40 minutos, principalmente porque ela perde o interesse de forma bastante rápida e ela começa a ter a desatenção que faz com que ela não consiga se manter concentrada na realização de tarefa, que vai exigir um esforço cognitivo muito grande. Mas além desses sintomas de desatenção, a criança com TDAH também pode apresentar sintomas de hiperatividade. Geralmente esses são os mais clássicos porque a criança começa a ficar
ficar inquieta, ela não fica quieta no lugar onde ela tem que ficar, ela não fica sentada na cadeira, ela fica se mexendo o tempo todo, e além disso ela também pode ficar falando várias e várias vezes e interrompendo a fala das outras pessoas. Esses sintomas são mais clássicos e a maioria das pessoas acha que quem tem TDAH, a criança que tem TDAH, tem que apresentar esses sintomas, mas nem sempre. Lembre que as pessoas podem apresentar graus ou sintomas diferentes e estarem ainda assim incluídas nesse diagnóstico de TDAH. Agora, falando do TDAH em adultos, aqui a gente tem um pouquinho mais de dificuldade para diagnosticar, principalmente porque o tipo de alterações de hiperatividade e desatenção muda entre crianças e adultos. E outro ponto importante é que a grande maioria das pesquisas são feitas com crianças, então a gente ainda está começando a entender melhor como que se dá esse TDAH em adultos e como que o tratamento poderia melhorar. O que é importante destacar é que em adultos é muito mais incomum você ter as apresentações dos sintomas de hiperatividade, ou seja, é mais incomum encontrar adultos com TDAH que queiram falar o tempo todo ou que não consigam ficar quietos, sentados em um só local. Porém, os sintomas de desatenção podem ser os mesmos ou até mesmo um grau mais elevado de desatenção, o que prejudica o adulto principalmente quando ele entra no mercado de trabalho. Então, quais que são os principais sintomas do TDAH no adulto que você precisa ficar prestando atenção? O primeiro grande sintoma é a dificuldade de se organizar e organizar as tarefas do cotidiano ou na sua vida profissional. É muito comum que a pessoa que tem TDAH tenha grande dificuldade de fazer um planejamento a médio e longo prazo, uma vez que ela não consegue se organizar ou manter a atenção necessária para poder se manter numa rotina específica. É muito fácil ela fazer uma rotina por uma semana e depois na segunda, terceira ou quarta semana ela não conseguir fazer isso. E isso prejudica muito os pacientes com TDAH na fase adulta, porque é muito necessário você ter essa capacidade de organização para trabalhar em basicamente todos os ambientes corporativos. Outro sintoma muito presente em pessoas que têm TDAH na fase adulta é a dificuldade de priorizar coisas. É muito comum pessoas que têm TDAH na fase adulta de terem grandes dificuldades de começar um projeto e terminar, justamente porque elas são muito mais motivadas por iniciar um projeto e ter aquele controle sobre o projeto que está começando, do que necessariamente continuar ele e terminar. Por isso que é muito comum que a pessoa que tem o diagnóstico de TDAH na fase adulta acaba tendo vários projetos diferentes iniciados, mas não consegue terminar nenhum. E isso também é muito importante na vida cotidiana. A pessoa começa a lavar a louça, de repente ela já tá lavando a casa e de repente ela vai pensar que ela tem que comprar banana e depois ela lembra de banana, ela conecta que ela não terminou de ler o livro que ela tinha que ler e quando você vê, ela basicamente começou várias tarefas e não terminou quase nenhuma. Bem, o que eu quero que vocês entendam é que esse vídeo não foi feito com o intuito de você se autodiagnosticar como tendo o diagnóstico de TDAH, mas sim você entender que existem sinais e sintomas que são muito importantes para detectar a necessidade de você ir no psiquiatra e psicólogo para ver se você encaixa nos critérios diagnósticos de TDAH para poder começar um tratamento que possa melhorar a sua qualidade de vida. Se você quer saber mais sobre o TDAH, eu tenho alguns vídeos aqui no canal e claro, se você quiser saber alguma dúvida específica, eu peço para você que comente aqui embaixo que com certeza eu vou responder ou até mesmo fazer um vídeo sobre isso. Muito obrigado pela atenção e até mais!